que, olha só, quer ver uma coisa que é muito louca, né? Eu até perguntar pra vocês, porque repara que a gente tá Mas eu penso. pulando. Não, entra aí, Não entra aí. diga, né? Eu penso, você fala sempre das tias e tal. Tem um marcador de idade. E mais do que isso, acho que vão tirar nossa carteirinha de liberal aqui, porque eu vou falar uma palavra proibida. Tem um marcador de classe. Esse marcador de classe e idade que se combinam para gerar certo perfil de bolsominion, especialmente pessoal mais velho, que ali classe média baixa, classe média alta, não é o 0,0001%, mas também está longe da base da pirâmide do Brasil, e é mais idoso ali, que é um pessoal muitas vezes mais conservador, e em grande parte mais conservador do pior forma possível. Não quero nem usar a palavra conservador aqui, mais preconceituoso e mais revoltado, e tem um termo, uma expressão americana que eu gosto, que é da ansiedade social, com essas mudanças culturais que a gente tem de, enfim, negros mais aceitos em espaços diversos, com gays ocupando mais espaços. Essas pessoas têm uma ansiedade social imensa com relação a isso no Brasil, e essas são as mesmas pessoas que colam no Bolsonaro. Essas são as mesmas pessoas que acreditam em qualquer merda que o Bolsonaro diz e vão defender que o Bolsonaro apoia a vacina, mesmo depois de ter passado meses dizendo que não ia tomar vacina. Essas pessoas, eu vejo muito nelas esse tipo de ansiedade social com mudanças que a sociedade liberal conquistou, porque a gente está vendo aqui com economia de mercado ajudando minorias a sair, políticas públicas geradas em democracia, sem necessidade de revolução e ditadura do proletariado, como defendem os socialistas. É uma coisa profundamente liberal esse processo de ganho de espaço das minorias, e esse pessoal odeia isso. E o que explica para mim esse pessoal no momento seguinte apoiar o absurdo que o Bolsonaro diz, não importa qual seja o absurdo, uma coisa dialoga muito com a outra. Acho que existe uma percepção de superioridade moral no Bolsonaro e que faz esse pessoal comprar qualquer coisa. O Bolsonaro. Eu tirei minha imagem porque estava travando. Então, esse é um ponto, assim, eu acho, essa é uma discussão deliciosa. Até perguntar para o pessoal que está no chat é o seguinte, né, a galera que está aqui no chat, exercendo aqui um pouquinho de democracia com o nosso público aqui, vocês querem que a gente continue nessas reflexões ou quer que a gente misture isso com um pouco de pauta política atual? Se você quer que a gente continue essas reflexões, digite 1. Se vocês querem fazer uma coisa mais, vamos analisar o agora, digite 2 aqui, vamos jogar aqui pra galera. Eu prefiro a opção 1, tá? Porque tem muita coisa legal pra entrar nisso. A análise do tiozão do Zap e esse momento, pra mim é central, porque você pega as pesquisas de opinião que mostram, puta, só deu 1, a galera quer continuar, então vamos continuar aqui. Você pega as pesquisas de opinião sobre o governo Bolsonaro, há claramente um certo padrão. Bolsonaro havia crescido a popularidade dele no Nordeste e no Norte com base no auxílio emergencial, e isso passou. Ele estava subindo, aí passou. Hoje, quando saem as pesquisas, é um resultado meio confuso, que dá que não é aquela coisa que era o Lula, que era muito forte, por exemplo, Norte, Nordeste, periferias de cidade, mulheres e tal. E você tinha um padrão. O Bolsonaro ficou espalhado, só que se tem um padrão que você consegue pegar é evangélicos, pessoas mais velhas, homens e moradores da região sul, né? E a gente consegue traçar algumas coisas aí que são bem interessantes. Quando a gente cruza o mais velho com o morador da região sul, esse número explode a aprovação dele. A aprovação dele vai lá pra cima. Obviamente tem os do interior de São Paulo, tem os do centro-oeste e tal, mas a gente pode começar Eu acho curioso, Renan, a diferença entre católicos e evangélicos. Sim, mas assim, eu vejo o evangélico como eu não vejo o evangélico nessa perspectiva que você estava lendo agora, que você estava passando, que é do... Não necessariamente, mas eu acho interessante que Porque o que eu percebo, assim, eu acho que o bolsonarista ideológico mesmo é o homem velho, é o homem mais velho, um homem acima de 55 a 60 anos, esse cara é o bolsonarista mais ideológico. O cara evangélico, ele tá sendo levado, em geral, pelo pastor a crer... Tem o damarismo cultural, que é um outro estilo, é uma outra pegada, que vai numa outra linha, que vou falar outro que vai nessa linha, que é até interessante. Eu adoro essas classificações que vocês fazem. O damarismo, é incrível. E o Gabriel Monteiro vai nessa linha também. O Gabriel Monteiro é um cara que navega por esses mares aí, né? Que é um estilo bolsonarista, mas mais pop. E o concorrente no universo deles é o janonismo,
que, para quem conhece, sabe que é o grande nome do futuro da política brasileira, André Janones, Cleitinho, o prefeito de Colatina e tal. Mas o bolsonarista, esse bolsonarista que tá hoje, por exemplo, indo pra uma carreata, esse bolsonarista que tá de saco cheio de tudo e que tá ouvindo o presidente, que tá religiosamente tomando seu tratamento precoce, esse cara é esse homem, em geral, o homem mais velho, tem a esposa, tinha o zap dele e tal, mas essa é a figura que eu acho que a gente tem que dissecar mais, porque essa é a figura que eu acho que não tem cura. O evangélico, eu acho que vai passar o bolsonarismo, a vida vai seguir e tal, porque os próprios pastores, infelizmente o neopentecostalismo no Brasil tem disso e tem que falar, eles vão se acoplar a outro projeto político e a coisa, com o tempo a coisa anda, né? E esses caras também querem melhoras materiais nas condições de vida dele, óbvias, e eles não vão ficar sendo enganados pelas conversinhas de prosperidade que não estão vindo. Agora, esse cara que resta, esse é o X da questão, porque é um cara que viveu durante o período da ditadura militar, é um cara que não se sentiu representado por praticamente nenhum dos governos pós-redemocratização. Ele deve ter votado no Fernando Henrique, mas era desconfiado, e desde a chegada do PT ao poder, esse cara ficou histérico. Algumas vezes, eu vou fazer a defesa também dele, com razão, outras vezes sem razão. E eu acho que ele tá igual aquela classe média americana que caiu no Trump, ele tá com medo, tá assustado, e ele tá com raiva pra caralho, e o que eu consigo enxergar é uma confusão gigante, né? O Guto já, acho que eu já falei disso com o Guto, que é sobre as músicas de manifestação. A gente não faz manifestação há um tempo, né? Mas havia um padrão nas manifestações, especialmente quando estavam os caminhões do Vem Pra Rua e tal, que eram músicas que eram tocadas na época do fim da ditadura, e que representavam, na verdade, músicas de combate à ditadura. E quem gosta de ouvir essas músicas, essas manifestações, são os caras que defendem a ditadura. Porque a memória afetiva que eles têm de atuação política é uma memória afetiva dos anos 80, e não é dos anos 60 e 70, é uma memória afetiva dos anos 80, de crítica ao sistema que estava dado, crítica à ditadura militar, e eles ouvem aquelas músicas e eles gostam de ir para manifestações tocando. Por exemplo, que país é esse? Toca para um tiozão como se fosse a coisa mais normal do mundo. Aquilo se encaixa para ele. Aquela solução Alugar o Brasil, do Raul Seixas, é clássica. Toda manifestação tem que ter, tá em todas as playlists de manifestação de tiozão. E puta que pariu, era uma música que foi feita no período da ditadura militar, caralho. E os caras colocam. Mas essa confusão do cara, pra mim, vem do. Eu sinto, tento olhar ali. Esse cara tem uma frustração cívica gigantesca, porque ele embarcou. Ele embarcou em vários sonhos diferentes. Ele embarcou no sonho da redemocratização. Ele embarcou no Collor. Ele, talvez, um ou outro tenha embarcado no Lula. E esse cara tá frustrado, tá ficando velho. E ele meio que não se realizou enquanto geração, sabe? Essa geração pós-boomer aí, a geração, vejo assim, a geração dos nossos pais, a geração que, coitada, essa tá mais confusa. Não sei como é que vocês veem isso aí. Eu gosto de ficar lendo muito essa turma, porque é a turma que não tá largando o osso. Né? Ela tá continuando na disputa e ela quer ir pro Bolsonaro até o fim, ela não quer desistir, não quer passar o bastão. E é uma coisa problemática. É a geração hoje que é o sustentáculo de apoio do Bolsonaro. Como é que vocês veem aí, Guto e Pedro? Eu acho absurdo como essa galera passou alguém ali. Acho absurdo como essa galera é totalmente capaz de, tipo, ao mesmo tempo que defende intervenção militar, cantar que país é esse? Tipo, não faz o menor sentido. A música é justamente criticando os militares. Mas enfim, Renan, voltando naquele paralelo que você fez no começo, entre os gaúchos no futebol e o exército, né? Tem uma coisa muito clara e, obviamente, geracional. Tipo, eu gosto para caramba de futebol, acho que vocês dois também, né? Acompanham os dois, vocês também gostam pra caramba de futebol, e você sempre vê que nas discussões, ao menos nas discussões de futebol, você tem algumas barreiras. Que tipo, é o cara novo lá, eu tenho 21 anos de idade, mais ou menos um cara na minha faixa etária, que cresceu assistindo, tipo, futebol europeu, campeonato inglês, tal, vai discutir com um cara que meio que cresceu vendo a seleção de 94, que é inimiga da tática, a seleção de 94, digamos assim. Então você chega na mesa do bar, tem um choque brutal geracional entre um cara que fala, você não precisa só, sei lá, arrumar a casinha, você tem que treinar taticamente, você tem que fazer uma formação, tal, e o cara que cresceu quando o Brasil era a elite do mundo, era só, sei lá, você ter um cara turrão, geralmente um gaúcho, um cara bem turrão, falando, ó, vocês tudo, ninguém vai pra balada, todo mundo vai chegar cedo, vai treinar e vai jogar. E aí ganhava. Porque, tipo, só bastava organizar as peças, todo mundo fica meio que
ali educadinho e o Brasil ganhava porque era bom. Hoje em dia não. Hoje em dia o Brasil não é só tão bom quanto tem muita gente boa e às vezes você pega gente que não é nem tão boa, mas melhor treinada. Aí o Brasil já tá, tipo, sei lá, há umas décadas sem ganhar ou sendo eliminado por times europeus. Então tem muito isso, que é o cara que, tipo, o Brasil é lindo, o Brasil é muito bom, seja no futebol, seja na política. Basta alguém chegar e organizar a galera. No futebol é o gauchão. O Brasil tem os melhores jogadores do mundo. Aqui no Brasil você chacoalha um tranco de árvore, vai cair 90 jogadores. Só precisa organizar isso aí e vai dar tudo certo. Só que a galera tá sendo vagabunda, não quer tal. Na política é a mesma coisa. O Brasil é lindo, tem minério de ferro, tem isso, tem aquilo. Basta alguém chegar e organizar e aí vai dar certo, né? E geralmente o cara que vai organizar no futebol é o gaúcho, na política é o militar. É um militarzão. É esse cara que ele vai chegar vai organizar sempre. Então tem muito esse choque geracional. Então, no fim das contas, o mesmo cara que defende que na seleção brasileira tem que ter o Dunga, o Tite não é tão essa linha, mas ainda assim essa linha, o Parreira, o Zagallo, o Felipão, nessa linha, é o mesmo cara que hoje em dia, na política, defende o Jair Bolsonaro e toda essa galera, né? Então tem muito isso, só que tem um ponto principal que eles não vão largar o osso. Porque essa galera, se você for ver no recorte geracional deles, eles ficaram 20 anos fazendo essa coisa, defendendo, dizendo, não, mas eu não posso fazer a manifestação, mas o comunismo não chegou no Brasil, tal. Eles ficaram uns 21 anos segurando essa bronca. Então, acho que não vai ser 3 anos de Bolsonaro que vai cair tanto assim essa aprovação dele, está caindo, óbvio, mas não ao ponto dele virar tipo, uma força inexpressiva, porque essa galera não larga o osso.